Conheça a história de Lúcifer, o portador da luz, que era mais do que um mero anjo. Era o auge da criação celestial, sinônimo de beleza e do poder e encarregado de manter a harmonia celestial ao lado de Miguel e Gabriel. Debaixo de todo esse esplendor, nascia uma semente sombria, o orgulho. Por causa deste orgulho, o anjo da luz abraçou as profundezas da escuridão. Por orgulho, desafiou o próprio Criador e se tornou o mais notório adversário da criação. Jesus, antes na encarnação como filho de Maria, compartilha com seus discípulos uma visão que ele testemunhou no céu. Ele diz: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Neste versículo de significado profundo, Jesus está advertindo seus discípulos sobre os perigos do orgulho e da soberba espiritual. E é um relato breve do que ocorreu com Lúcifer. Prepare-se para embarcar em uma jornada que transcende a luz e a escuridão, pois a queda de Lúcifer é apenas o começo. Lúcifer, em sua essência primordial, é retratado nas Sagradas Escrituras como uma figura de imensa majestade e esplendor. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos de 12 a 15, somos introduzidos a um ser celestial de uma beleza incomparável e perfeição inigualável. Lúcifer é descrito como um querubim ungido, um ser elevado cujo propósito era servir diretamente sob a luz e autoridade de Deus. A passagem revela que ele era adornado com uma variedade de pedras preciosas. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso não é apenas um testemunho de sua beleza física, mas também uma representação de sua posição elevada e função sagrada no reino celestial. Lúcifer não era apenas um ser de luz, mas uma entidade criada perfeita em todos os seus caminhos. Ele foi estabelecido para caminhar entre as pedras de fogo, uma expressão que sugere um lugar de intimidade e proximidade com a própria presença e glória de Deus. As melodias dos coros celestiais encontravam em sua voz um timbre que era mais do que louvor. Era a celebração da própria criação. Entretanto, no coração desse ser magnífico, um perigo insidioso começou a brotar. O orgulho, sutil e sedutor, começou a se enraizar na alma de Lúcifer, alimentado pela contemplação de sua própria beleza e poder. Esse orgulho não era apenas um sentimento passageiro, era uma força transformadora, capaz de obscurecer a luz da verdade e distorcer a clareza da visão divina. Lúcifer, em sua posição exaltada, começou a aspirar por mais. A reverência que recebia dos outros anjos, antes um reflexo do amor divino, começou a ser interpretada como um testemunho de sua própria supremacia. A ideia de uma adoração não dividida, de um trono elevado acima de todas as criaturas celestiais e talvez até mesmo acima do próprio Criador, começou a tomar forma em sua mente. Não se trata apenas de uma criatura buscando glória para si. É uma negação fundamental do lugar que Deus ocupa como o centro de toda a existência e adoração. Lúcifer, em sua busca por igualdade com Deus, desonrou a própria natureza da criação, que é refletir a glória e a majestade do Criador, não competir com ela. A narrativa bíblica, especialmente em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, nos oferece um vislumbre do coração deste ser, outrora luminoso, revelando o surgimento de um desejo tão insidioso quanto letal. As palavras proferidas por Lúcifer: "Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo",
são mais do que uma declaração de ambição. São o epitáfio de uma natureza que foi transfigurada pelo orgulho. Esta não foi uma aspiração por crescimento ou melhoria, mas uma rebelião contra a ordem estabelecida, uma tentativa de usurpar a posição e a autoridade que pertencem unicamente ao Criador. O surgimento do orgulho em Lúcifer é um momento de profunda significância, pois marca o início do pecado no universo. Marcou o início de uma luta entre a luz e as trevas, entre a obediência humilde e a rebelião orgulhosa. Entretanto, Lúcifer não estava sozinho. Conseguiu corromper outros anjos que acreditaram em suas palavras e passaram a compartilhar do mesmo sentimento negativo. Efésios capítulo 4, versículo 29 ensina: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Essa passagem enfatiza a importância de palavras edificantes e cuidadosas. Lúcifer não teve compaixão com os outros anjos que o ouviam. Foi perverso. Promoveu palavras torpes que influenciaram negativamente sobre os outros anjos, incitando rebelião e orgulho. A rebelião de Lúcifer culminou em um confronto sem precedentes nos céus. As Escrituras, em passagens como Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, aludem à magnitude deste conflito. Lúcifer, inflamado pelo orgulho, desafiou a soberania divina, questionando a ordem estabelecida por Deus. A resposta divina foi imediata e definitiva. A batalha nos céus não foi apenas uma luta por poder, mas um embate entre a humildade e a soberba, entre a ordem e o caos. Não temos como determinar a extensão do período em que Lúcifer planejou meticulosamente sua revolta contra Deus e persuadiu cerca de 1/3 dos anjos a se juntarem a ele. Essa estimativa é baseada em uma passagem do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, que menciona que a sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Nesse contexto, a expressão estrelas do céu é interpretada como se referindo a todo o grupo de anjos. Assim, Lúcifer, acompanhado por todos esses anjos, enfrentou a irrevogável justiça de Deus. O resultado foi a queda catastrófica. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu, destituídos de sua posição e esplendor. Isaías capítulo 14, versículo 12 lamenta: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o inferno, no mais profundo do abismo. A queda de Lúcifer não foi apenas uma derrota física, mas também uma transformação de sua essência. Da magnífica luz à mais profunda escuridão, Lúcifer tornou-se uma figura de desespero e maldade, conhecido como Satanás, o adversário, que significa adversário ou acusador. Isso representa uma mudança radical de sua natureza angelical para a personificação do mal e da escuridão. Podemos comparar essa transformação com a história de alguém que, por sua ganância e ambição descontroladas, acaba perdendo tudo o que tinha e se torna um criminoso perigoso. Lúcifer, que era originalmente uma figura celestial gloriosa, se tornou o arqui-inimigo de Deus e da humanidade. A queda de Lúcifer introduziu o conceito de mal e rebelião contra Deus na criação. Antes disso, o mal não existia na perfeita criação de Deus. No entanto, a escolha de Lúcifer de se rebelar contra Deus estabeleceu um precedente. Essa rebelião influenciou a humanidade, como vemos na história de Adão e Eva, que sucumbiram à tentação da serpente, frequentemente associada a Satanás. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, relata a tentação de Eva. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher:
É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? A história de Lúcifer é uma lição valiosa para todos nós. Sua queda nos lembra dos perigos do orgulho e da rebelião, mas também nos oferece a esperança da redenção através da fé em Jesus Cristo. Assim como Lúcifer teve a oportunidade de escolher o caminho da rebelião, também temos o livre-arbítrio para tomar decisões em nossa jornada espiritual. Podemos escolher um caminho de fé inabalável em Deus, uma fé que reconhece sua soberania, amor e misericórdia. Para isso, é fundamental refletirmos sobre as qualidades daqueles que escolhem seguir o caminho de Deus, contrastando com o orgulho e a rebelião que levaram à queda de Lúcifer. Essas pessoas, iluminadas pela sabedoria divina, cultivam a humildade, reconhecendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Elas entendem que a verdadeira grandeza está em servir, conforme ensinado por Jesus. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Devemos exercitar o amor incondicional, inspirados pelo maior mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Temos que nos esforçar para refletir o amor de Deus em nossas ações, estendendo a mão aos necessitados, consolando os aflitos e perdoando aqueles que os ofendem, pois sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados e é o único que conhece o que é verdade. Conscientes das armadilhas de Satanás, temos que permanecer vigilantes e firmes em nossa fé. Sejamos cientes de que o inimigo é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Portanto, vamos nos revestir da armadura de Deus, para que possamos enfrentar as ciladas do diabo, mantendo-se firmes na verdade, na justiça, na preparação do Evangelho da paz, na fé, na salvação e na palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Estejamos sempre alertas às sutis mentiras de Satanás, lembrando-se de que ele é o pai da mentira. Busquemos a sabedoria nas Escrituras para discernir a verdade e não se deixarmos enganar pelas falsas promessas de poder ou prazer que o mundo oferece. Em meio às tribulações, devemos manter a fé inabalável, inspirados por histórias de perseverança como a de Jó, e na promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa vida deve ser um testemunho vivo da graça e do poder redentor de Deus. Devemos reconhecer que a sua força vem do Senhor e que sem Ele nada podemos fazer. Assim, em cada ação, em cada palavra e em cada pensamento, temos que refletir a luz de Cristo, sendo sal da terra e luz do mundo. Ao percorrermos o caminho traçado por Deus, nossas almas seguirão iluminadas e viverão na certeza de que estamos sob a proteção divina. Essa fé inabalável em Deus é o alicerce de uma vida espiritual plena e significativa. É a confiança de que, mesmo diante dos desafios, dificuldades e tentações que enfrentamos, Deus é nossa âncora segura. Lembre-se sempre: se Deus está conosco, quem estará contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus.